Eu vou acionar agora dois parlamentares, que é o Fausto Pinato, que é deputado federal do PP de São Paulo. Já está comigo aqui o Thiago Mitrô, que é deputado federal do Novo de Minas Gerais. Essa reunião do Comitê de Covid traz para a gente alguns questionamentos. Eu tenho também o Diogo Schelp, que está comigo também aqui para participar desse bate-papo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Deputados, muito bom dia. Deputado Fausto. Oi. Bom dia, seja bem-vindo aos microfones da Jovem Pan. Thiago, obrigado. Deputado, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, William, Pinato, Diogo e todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Diogo, está na escuta? Estou aqui com vocês. Ótimo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar aos deputados, e eu gostaria que ficasse bem à vontade nesse nosso bate-papo, é o seguinte: 34 milhões de doses foram distribuídas para os estados. 20 milhões de pessoas vacinadas. E aí vem o questionamento do presidente do Senado, Eduardo Pacheco. Onde estão os outros 14 milhões? Quem quer responder? Olha, eu posso responder. Fausto. Primeiro eu queria fazer um comentário, se me permite. Claro, fica à vontade. Eu ser um grande crítico em algumas pontuais do governo. Em relação a críticas, por exemplo, da China, que praticamente estão abastecendo a Coronavac, milhões de vacina, e a própria Fiocruz. Ontem eu tive, inclusive, de conferência com o pessoal lá. Mas hoje é um dia feliz, tá? Eu fiquei muito feliz de ver essa entrevista do comitê. Queria aqui parabenizar o ministro Queiroga, né, que entrou chegando, né, apesar de todas as críticas. Quando tem que criticar, quando tem que elogiar também. Né? Mas a fala do presidente Arthur, né, e do próprio presidente Pacheco também agora cobra o princípio da eficiência. Né? Então é importante também os parlamentares agora fiscalizar a questão dos governos do Estado. Também concordo nesse sentido. Né? Mas a gente vê que voltou a ter uma esperança, né? Que voltamos dentro da racionalidade. Você percebe que quando a gente sai um pouco dos embates necessários, né? Dentro de uma racionalidade lógica, né? Dentro dos poderes unidos, né? Em prol realmente de vencermos essa batalha que são de todos nós, e volto a repetir, não é culpa minha, sua, do governo, vai ser uma questão mundial. Volta a ter esperança. Mas eu acho que a palavra-chave aí é o princípio da eficiência. Acho que, nesse sentido agora, acho que os parlamentares, né, que eu, por exemplo, que critiquei muito a postura do começo dessa pandemia, no meio e no fim, né, acho que agora a postura nossa também é de estar ajudando o Queiroga nesse quesito. Deputado Fausto, o senhor falou sobre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inclusive o Eduardo Pacheco fala que ele é o coordenador técnico da base, com base na ciência, é ele que vai ditar as regras nesse jogo. Com a palavra, o deputado federal Thiago Mitrô. Olha, William, sobre a sua primeira pergunta, né, é natural que haja aí um certo delay entre a compra das vacinas, a disponibilização delas e a distribuição dessas vacinas para os estados e municípios brasileiros. Né? Essas vacinas estão sendo distribuídas do governo federal para os governos estaduais, dos governos estaduais para as prefeituras, e as prefeituras estão ali distribuindo para os postos de saúde, pontos de aplicação dos 5.570 municípios brasileiros para que a vacinação possa ser feita. Né? Então, é claro que é importante ter um monitoramento disso, né? Saber aonde estão essas vacinas e qual que é a previsão para que elas sejam aplicadas na população. Agora, não é de se estranhar que haja aí um certo delay para que elas sejam de fato aplicadas. Exatamente por isso que esse discurso de que a vacinação é importante, é necessária e deveríamos estar vacinando a população em massa deveria estar presente no governo federal há um ano atrás, né? E não somente nas últimas semanas. Né? Nós, infelizmente, temos um presidente que buscou atrapalhar os planos de vacinação da própria população, boicotando projetos como do Instituto Butantan e também aí se negando a realizar contratos de compra dessas vacinas no passado. Felizmente, ao que vimos agora novamente, o presidente foi finalmente enquadrado, tanto que quando se fala de vacinação e de medidas para combater o coronavírus, ele nem comparece mais. Estavam ali os presidentes da Câmara, do Senado e o ministro Queiroga, que, como o deputado Pinato falou, estão ali finalmente dando alguma racionalidade para o debate. É uma pena que essa racionalidade só tenha vindo agora. Teríamos evitado muitas mortes se tivesse havido desde o início da pandemia no país. Diogo Schelp, o deputado Thiago Mitrô, ele fala em
enquadrado, o presidente enquadrado. O presidente, que é o presidente desta comissão de enfrentamento, não aparece na coletiva. E o Eduardo Pacheco fala sobre um discurso único de usar máscara, de isolamento social com base na ciência. O presidente foi retirado desse cenário para não atrapalhar? Talvez por própria iniciativa, né? Porque o tom dessa coletiva, na verdade, esse pronunciamento dos três é um tom técnico. Todos eles, mesmo o Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, que não são da área de saúde, digamos assim, mas todos eles procuraram enfatizar a importância da ciência, da eficiência também na condução da pandemia. E isso fica muito patente. Se fosse a presença do presidente ali, imagine, todos os três falaram, né, principalmente Rodrigo Pacheco e Queiroga, falaram sobre a questão do distanciamento social. O Queiroga reforçou a questão de se usar, digamos, a Semana Santa por meio da comunicação do governo, pedir que as pessoas não se aglomerem. Tudo isso vai muito contra o discurso que o presidente adotou nos últimos meses, e ele dificilmente muda de opinião. Sobre a questão das vacinas, que o Arthur Lira apontou, os deputados já fizeram aí ponderações a respeito, e eu acrescentaria mais uma, que é o fato de que até recentemente a orientação era para que os estados, os municípios reservassem a segunda dose, né? Então, só no dia 20 de março, ou seja, recentemente, é que o Ministério da Saúde disse que o fluxo de chegada de doses já seria normalizado e seria possível não precisar mais reservar a segunda dose. Então, é muito recente essa decisão, e é possível que uma boa parte dessas doses que não foram aplicadas ainda sejam resquícios daquelas doses que foram reservadas para a segunda dose, né? E um outro destaque aí para o que foi falado é que a iniciativa privada, a participação da iniciativa privada pode ser muito importante. Há uma ênfase dos três de utilizar a iniciativa privada tanto na vacinação quanto na procura por leitos de UTI que estão em falta. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo para toda a rede Jovem Pan, mas continuamos aqui através da Panflix e do YouTube. Eu estou conversando com o Diogo Schelp, que aparece na tela, nosso comentarista. Temos também o deputado federal do PP de São Paulo, Fausto Pinato, e o Thiago Mitrô, deputado federal do Novo de Minas Gerais. Aproveitando, deputado Fausto Pinato, o senhor sempre foi um crítico do governo. Quando o governo apresenta esses números e fala assim, olha, nós distribuímos 34 milhões, ele está tentando, e só temos 20 milhões de pessoas vacinadas, na verdade ele está transferindo a responsabilidade para os estados, mesmo aproveitando o gancho do que o Diogo Schelp falou, que assim, a primeira recomendação era segurar a segunda dose. Isso mudou há pouco tempo. É uma tentativa de transferir responsabilidades? William, primeiro é o seguinte, eu nunca fui um crítico do governo. Eu sou eleitor bolsonarista, votei no Bolsonaro e torço para ele. Vejo o Bolsonaro uma pessoa bem intencionada, mas nos últimos meses eu precisei enfrentar a ala radical do governo, ou seja, a ala negacionista, né, dentro da lógica. Né? Eu sou independente, eu não elegi na onda Bolsonaro, mas apoio o governo Bolsonaro, que é um governo conservador. Né? Infelizmente, uma ala do governo acha que só tem que ficar a ala radical, né, a ala das extrema-direita. Eu sou de centro-direita, para direita moderada, e ajo com a racionalidade. Não sou comunista, não sou de esquerda, mas era presidente da Comissão da Agricultura há 2 anos, deixei a comissão faz 15 dias, e presidente da Frente Parlamentar Brasil e China, onde a balança comercial do agronegócio é muito importante, e essa ala ideológica resolveu me enfrentar, né, enfrentou tantos outros aí, Joyce, e etc, só que eles pegaram uma pedreira, porque eu tenho um argumento, né, que contra resultado não dá. E veio a pandemia. E graças à nossa boa relação com a China, né, você pode ver, todas as vacinas, todos os insumos, seja da Fiocruz ou da Coronavac, está vindo da China. Né? Então tem que agir com racionalidade. Não é isso, não? Outra coisa que eu digo, não podemos, de certa forma, interferir em outros regimes. Nós colocamos em risco a sala ideológica, colocou em risco a democracia americana. Eu aplaudo quando nós estamos perto dos americanos, dos chineses, nós estamos querendo fazer uma divisão. Deixando isso bem claro, sim, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, na base do governo, né, como era o PT tinha um PSOL, PDT, PSD. Nós que somos de centro-direita, né, nós votamos praticamente 90%, 95% com o governo. Agora, infelizmente, essa ala radical quer enquadrar, pois agora nós
nós enquadramos eles, né? E eu, infelizmente, estou sendo vítima aí nas redes sociais, mas fico feliz de poder vir aqui hoje parabenizar. Eu já estou vendo, por exemplo, a questão da saúde, lógico, tem alguns detalhes para ser corrigido, como disse aí o Diego Champa, a questão das vacinas e tal. Puxa vida, mas o ministro entrou agora. Mas eu fico feliz de ver um ministro que eu não conheço, né? Eu falei, vamos torcer para dar certo. Vim agora e vim dentro da racionalidade, né? Dentro da ciência, não é isso não? Agora, todos esse atraso foi porque nós não acreditamos na pandemia, né? E mesmo depois que ela veio, insistiu naquele discurso. Mas hoje eu venho aqui dizer o seguinte, parabéns, está tendo o enquadramento. Querendo o ministro da Saúde, é do presidente Bolsonaro, então eu tenho que parabenizar. Agora, aproveite essa oportunidade também, que nós temos que agora cobrar mais questão de eficiência, não é isso não? Eficiência, mais uma questão de estar aí interligado com os governadores, mas eu percebo o seguinte, esse comitê montado pelo presidente do Senado e da Câmara tem todas as condições de fazer essa interligação. Eu não quero acreditar, né, que mais uma vez terá algum tipo de disputa política em torno de vacina, né? Agora o momento é essa guerra de todos nós, né? Mas aproveito a oportunidade para levantar outras questões. Eu acho que mais dentro de 15, 20 dias, né, nós vamos estar tocando aí com a maneira bem mais profissionalizada. É importante estar esse tempo de Queiroga, mas já avançou muito. Mais uma vez, parabenizo. Mas eu estou sentindo falta do Guedes agora, né? Nós precisamos saber que nós não vamos vencer essa pandemia tão cedo. E precisamos de dinheiro para isso, né, deputado? E precisamos de dinheiro e medidas econômicas. Exatamente, tem que trabalhar as duas frentes. Parece que está colocando aqui no eixo agora. É só não atrapalhar. Agora precisamos fazer o quê? O Guedes está muito parado, né? Eu estou, inclusive, aqui em São Paulo, com a minha equipe reunida, né? Nós vamos tentar até aproveitar aqui e pedir para o Diogo Champa, que é um grande deputado, né? Nós temos um fundo de reserva lá fora de 360 bi. Se nós pegar uma parte dessa, 160 bi, são 880 bi. Nós precisamos, novamente, pensar daqui 2, 3 meses, fazer um auxílio emergencial decente, né? Trazer linha de crédito para empresários, não é isso não? Pequenos e médios empresários. Então, agora é o seguinte, parabéns, presidente Bolsonaro, parabéns ao ministro da Saúde, parabéns ao Senado, ao presidente Pacheco e ao Arthur Lira. Voltou a racionalidade. Bom, deputado Fausto Pinato, só um minuto, eu vou pedir uma gentileza do senhor, desculpe interromper, estamos de volta para toda a rede Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro vai falar agora. E é justamente, nós tivemos a reunião do primeiro comitê, está travando a internet deles, mas nós estamos, e ele provavelmente vai falar também agora sobre o auxílio emergencial, que é justamente sobre o que o deputado Fausto está falando, sobre a necessidade do apoio financeiro para todas essas medidas. Tiago Mintral, deputado federal pelo Novo de Minas Gerais. Mitrô, me perdoe, Tiago. O senhor que está acompanhou com a gente esse pronunciamento. O presidente conseguiu restabelecer a comunicação. Vamos ouvir o presidente. Só um minuto, deputado. Se preparavam com leitos de UTI, respiradores, para que pessoas não viessem perder suas vidas por falta de atendimento. O governo federal dispensou bilhões de reais para a saúde. É público, é notório que a arrecadação dos estados e municípios, somada à ajuda do governo, foram superavitárias. O governo sabe que não pode continuar por muito tempo com esses auxílios, que custa para toda a população e pode desequilibrar a nossa economia. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos. Porque só assim nós podemos voltar à normalidade. Temos assistido em vários países na Europa uma fadiga, um estresse no tocante à política de lockdown. A população não apenas quer, precisa trabalhar. Nenhuma nação se sustenta por muito tempo com esse tipo de política. E nós queremos realmente voltar à normalidade o mais rápido possível, buscando medidas para combater a pandemia, como temos feito com a questão das vacinas. O Brasil, em números absolutos e em números relativos também, está numa posição bastante privilegiada. Gostaríamos de sermos os primeiros, mas fazemos o possível para atender a população com vacinas. Agora, repito, o Brasil tem que voltar a trabalhar.
a população brasileira tem que voltar a trabalhar. Algumas medidas, alguns decretos têm se superado em muito o que seria até mesmo um estado de sítio no Brasil. O estado de sítio não é o presidente que decreta. Ele pode até mandar no decreto para o parlamento, mas só depois que a Câmara e o Senado concordem com isso é que ele entraria em vigor lá na frente. Essa política, entendo eu, desses isolamentos, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo um estado de sítio. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Nós, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, no interesse do poder, nós temos todo mês depositado nas nossas contas recursos. E nós podemos também ver. Agora, a maior parte da população, aí incluído quase 40 milhões de autônomos, conhecidos como invisíveis, perderam quase tudo. Eu, quando vou numa comunidade, como fui há 2 semanas, na comunidade de Chaparral, aqui em Taguatinga, e não tive surpresa. Entrei em 4 residências, pedi para abrir a geladeira, conversei com as pessoas, as geladeiras estão vazias, conversei com as pessoas, o manicure que tinha um ganho de R$3.000 por mês, está zerado, outros perderam o emprego, muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso, a fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vê que não tem o mínimo para dar para os seus filhos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar. Que eu sempre disse e foi muito criticado, que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplicam no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Qualquer um pode contrair o vírus, qualquer um pode ter sua situação de saúde complicada, mas a fome mata muito mais do que o próprio vírus. Temos que enfrentar a realidade. Não adianta fugirmos do que está aí. Para mim é muito fácil entrar na política do politicamente correto. Isso não traz soluções para nós. Temos que ser fortes, acreditar em Deus e buscar a solução. E enfrentarmos esse problema. Porque se a pobreza continuar avançando, nós não sabemos onde poderemos parar. Qualquer chefe de executivo, federal, estaduais ou municipais, tem que decidir. E nós sabemos que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu corro riscos. Fui eleito para correr riscos. Jamais qualquer um de nós, chefe de executivo, poderia pensar que aconteceria essa pandemia. Mas, infelizmente, ela está aí. Vamos com coragem, com galhardia, com cuidado, com medidas protetivas, buscar a solução. E, para terminar, o emprego, a volta do direito de homens e mulheres a trabalhar no país é essencial. Peço a Deus que abençoe não só o Brasil, mas o mundo todo, que nós consigamos o mais rápido possível uma solução para isso. No momento, então, aqui eu passo a palavra agora ao nosso ministro João Roma, da Cidadania, que vai falar sobre o auxílio emergencial. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Iniciaremos na próxima semana, no dia 6 de abril, o pagamento do auxílio emergencial 2021. Como o presidente Bolsonaro falou, esse é um alento para o povo brasileiro.
esse auxílio emergencial, viabilizado através da PEC emergencial com um valor de 44 bilhões, se virá para 4 parcelas no ano de 2021, que será direcionado exatamente para esse brasileiro vulnerável, para as pessoas que estão passando muita dificuldade. São recursos públicos para os quais temos que ter o maior zelo. Portanto, desde já, eu agradeço a todos os servidores, colaboradores, entidades, instituições que trabalharam nos bastidores para viabilizar que o Ministério da Cidadania, braço social do governo Bolsonaro, possa atingir essa finalidade de chegar junto a esses brasileiros que, de fato, passam por situação de muita calamidade. O auxílio emergencial, esse ano, em 4 parcelas, terá o valor de R$ 250, com 2 exceções. Mulheres chefes de família receberão o valor de R$ 375 e as famílias unipessoais, ou seja, pessoas que vivem só, receberão o valor de R$ 150. Houve um cruzamento de mais de 200 fontes de dados para que nós conseguíssemos evoluir enquanto Estado brasileiro para justamente identificar esses beneficiários. Aqueles que estavam aptos no mês de dezembro, né, permanecem, né, para receber o auxílio, com exceção daqueles que foram identificados alguns itens que não fazem com que eles, né, integrem a lista do auxílio 2021, mas sem dúvida nenhuma, mais de 40 milhões de famílias que passam por situação muito sofrida nesse momento poderão ter acesso e o benefício do auxílio emergencial no ano de 2021. A preocupação do presidente Bolsonaro é válida. Nós precisamos sim, todos os líderes políticos, agentes públicos, estar perto da população que mais precisa, que sofre, que tem nas suas dificuldades, inclusive, a impossibilidade de levar o sustento para suas famílias. Na semana passada, o presidente deu exemplo, chamando no Alvorada os chefes dos poderes, governadores, seus ministros, autoridades públicas, pedindo união da nação para que consigamos superar esse momento de pandemia. O auxílio emergencial, sem dúvida, é uma ferramenta para minimizar o sofrimento e fazer com que o nosso povo consiga superar essa pandemia, de forma que o governo federal, fazendo sua parte, está demonstrando a todos os brasileiros que estamos empenhados em superar esse momento de muita dificuldade. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom, nós estamos aqui nos microfones da Jovem Pan. Nós vamos começar o pagamento na terça-feira, dia 6. Pronunciamento sobre o auxílio emergencial. Com todo o detalhamento. Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Racional. Exatamente para minimizar as aglomerações, faremos primeiro os depósitos nas contas digitais. Todos já têm. Então, na verdade, não há necessidade de abrir novamente essas contas. Isso é muito importante para acelerar o pagamento. E depois de algumas semanas, será possibilitado o saque. Qual é a nossa expectativa? Que mais da metade das pessoas já realize o gasto, pagamento de contas digitalmente. Isto é um legado do governo do presidente Bolsonaro, porque esta população está bancarizada e teve uma inserção digital. Nós já estamos vendo isso. Então, de uma maneira sintética, a Caixa, mais uma vez, o governo federal, ajuda na operacionalização desse pagamento para dezenas de milhões de pessoas. Já temos tudo muito bem organizado, vamos minimizar as filas e todo o calendário tem este racional: pagar o mais rápido possível, com o menor número de aglomeração possível. Obrigado. Bom, temos mais um pronunciamento. Bom dia a todos. Dataprev, novamente, como parceira tecnológica. A Dataprev, que contém os dados do governo para a distribuição do auxílio emergencial. No tempo acordado, 12 dias após a publicação da MP 1039, são mais de 40,4 milhões de cidadãos que foram processados nesse primeiro lote. Isso demonstra, novamente, a união do governo para atender quem mais precisa no momento mais difícil. Obrigado a todos. Obrigado. Olha, pessoal, obrigado. Bom, a coletiva sobre o auxílio emergencial, ela foi encerrada agora. Eu tenho comigo o deputado
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, deputado federal, Tiago Mitrô, deputado federal pelo Novo de Minas Gerais. Tem alguém que está com a agenda agora? O Tiago. Tiago, você está com a agenda? Hein? Eu consigo finalizar aqui, William. Então tá. Peço Tiago, desculpa. Não, tudo bem. Eu acho que, assim, independente de qualquer coisa, a população tem muito interesse em relação a 3 temas muito importantes que foram debatidos hoje. O primeiro, que é a compra de vacinas, de mais vacinas pelas empresas, pelo setor privado, com doação para o SUS também. Nós temos o auxílio emergencial, que agora começa dia 6. E nós temos essa discussão importante em relação ao como a Câmara e o Senado vai ajudar o governo nessas medidas, para que a gente não tenha problemas fiscais lá na frente. Perfeito, William. Sobre o primeiro ponto, eu acho que aquela medida que foi aprovada pelo Congresso algumas semanas atrás, permitindo que o setor privado compre vacinas, mas só possa aplicá-las depois de aplicar em todo o grupo prioritário, é uma medida incompleta. Até porque nós ontem tivemos uma atualização do Plano Nacional de Imunização que coloca 1/3 de todo brasileiro como grupo prioritário, porque a gente tem inúmeras demandas, algumas legítimas e outras mais corporativistas, para colocar todo tipo de categoria dentro de grupo prioritário. Então vai acabar sendo uma medida inócua. São hoje quase 80 milhões de brasileiros que estão colocados em grupos prioritários, de tanta gente que entrou no grupo prioritário. E a própria palavra prioridade já diz, quando todo mundo é prioritário, ninguém é prioritário. Então, ao meu ver, deveria se ampliar a possibilidade da participação da iniciativa privada em comprar essas vacinas, de forma que ela seja realmente incentivada a fazê-lo, dado aí a morosidade do setor público em conseguir adquirir as vacinas a contento. Em relação ao auxílio emergencial, é um ponto importante, dado que, pelo estágio da pandemia no Brasil, de fato, medidas de distanciamento ainda são muito necessárias. Essa preocupação com a economia e com o sustento daqueles que precisam executar atividades que hoje estão ali com restrições é uma preocupação de todos nós. Agora, o presidente Bolsonaro, no discurso dele, só esqueceu de mencionar que quem está impedindo as pessoas de trabalhar é o vírus que ele não combateu durante um ano. No início da pandemia, ele estimou em cerca de 800 mortes que nós teríamos no Brasil pelo coronavírus. Foi um pouquinho errado. Só ontem nós tivemos, infelizmente, quase 4 mil mortes. O Brasil ontem teve um número de mortes equivalente, foi o maior país do mundo em número de mortes, maior do que os países da posição 2 a 11 somados. Então, o maior inimigo da economia neste momento é a pandemia, que deveria ter sido combatida com rigor desde o início, e o Brasil já teria saído dessa situação há muito mais tempo. Infelizmente, não foi essa a opção do governo. A opção do governo foi negar a pandemia e ignorar medidas necessárias para combatê-la, e nós, por isso, estamos vivendo essa situação hoje. Então, o auxílio acaba sendo necessário. Mas, como você muito bem falou, esse auxílio tem um custo, e esse custo ele tem que sair de algum lugar. E daí, onde eu vejo necessário, o governo e o Congresso atuarem em conjunto para apertar os cintos, para encontrar lugares ali onde pode ter recurso para ser destinado ao auxílio. O que nós temos visto, infelizmente, ao contrário. O Congresso continua gastador, aprovou na semana passada um orçamento completamente inviável de ser executado, retirando orçamento de lugares onde deveriam ter despesas obrigatórias, orçamento que iriam para despesas obrigatórias, que, como o nome já diz, é obrigatório, não tem o que fazer, para colocar emendas de relator que vão ser utilizadas politicamente para agradar bases eleitorais de deputados e senadores. Então, infelizmente, nós ainda temos mais do mesmo no Brasil, com anuência do governo, porque a base do governo votou a favor desse absurdo orçamentário, e o que a gente tem que fazer é uma revolução completa ali da mentalidade gastadora que ainda é presente no Congresso brasileiro. A gente precisa apertar os cintos e, infelizmente, o governo não está conduzindo medidas que vão permitir a gente apertar os cintos de verdade para poder financiar as medidas necessárias para dar um alívio para a população nesse momento da pandemia. Deputado federal Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, eu agradeço muito a sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu sei que o senhor está com agenda, muito obrigado. Eu continuo aqui. Um bom dia, deputado.
Eu que agradeço, sempre um prazer aqui participar. Até e eu continuo com o deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Está agoniado para falar, eu sei, deputado. O senhor já passou a mão no rosto, assim, eu quero falar, eu vi que o senhor já se movimentou bastante aí. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta ao Diogo Schelp, que o Diogo tinha pedido a palavra. Em relação ao governo, fala o seguinte, olha, nós compramos 560 milhões de vacinas, elas não estão todas disponíveis. O que nós distribuímos para os estados, 34 milhões. E o que nós precisamos é justamente movimentar isso. E é o que a população quer saber. Onde estão os 34, as outras 14... Porque assim, 20 milhões foram vacinados, faltam 14 milhões. A população também quer informação, Diogo, sobre isso, sobre a compra, sobre o auxílio emergencial que o governo anunciou agora, com uma média de R$250, para mulher chefe de família 375, pessoal que vive só 150. E essa compra, e é uma grande discussão sobre a compra de vacinas pelas empresas. São 3 temas que eu acho que vão andando e vão martelando na cabeça das pessoas, porque o que nós precisamos é realmente de ter acesso à vacina. Sim, William, é preciso fazer as contas, né? O governo fala em 500 milhões de doses e é bom que essas doses estejam garantidas, mas o cronograma de entrega dessas doses é muito espaçado. A maior parte desses 500 milhões de doses vão chegar só a partir do segundo semestre deste ano, né? E, obviamente, a gente está vivendo agora o pior momento da pandemia, então, obviamente, a urgência se faz. Isso acontece porque há uma escassez de doses no mundo todo. Essas empresas que fabricam as vacinas, além da Coronavac e da Fiocruz, que já estão sendo aplicadas no Brasil, a Johnson, né, a Janssen, a Pfizer, a vacina russa, que ainda está para ser aprovada, a Covaxin e assim por diante. Essas vacinas todas, essas fabricantes também têm que entregar para outros países e já tinham um cronograma na fila, então eles precisavam fazer um planejamento aí e por isso que não podiam entregar antes. Então o que o Marcelo Queiroga deixou claro ali na apresentação que ele fez é que há um esforço por parte dele, né, do Ministério da Saúde, de tentar antecipar a entrega de alguns desses lotes ou tentar conseguir doses por outros caminhos que possam ser aplicadas já nesse primeiro semestre. Então, tudo isso se coloca. A questão da iniciativa privada é outra coisa que precisa fazer conta. Qual é a capacidade de vacinação das empresas privadas, né? Se elas seguirem a regra de, para cada dose que elas aplicarem em seus funcionários, elas tiverem que doar uma dose para o SUS, a gente precisa considerar, talvez sejam questões de dezenas de milhares de doses, né? Isso num universo de 212 milhões de brasileiros não é algo que vai ter grande impacto. Vai ser importante ali, talvez para alguns setores, manter a produção, já que seus funcionários estarão vacinados, mas em termos de auxílio para o SUS, em termos numéricos, isso não é de grande representatividade. Deputado Fausto Pinato, é o momento de união entre todos? Deixa eu te falar, eu estava tão feliz agora, se não tivesse essa entrevista, a entrada do presidente Bolsonaro, talvez eu ficaria agoniado. Mas a verdade é o seguinte, eu queria convidar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para ir na minha região, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, Araçatuba, Presidente Prudente. Em vez de dar volta só na comunidade, fazer um discurso para manicure, com aquele profissional que está passando dificuldade, graças à incompetência do governo, que não acreditou na pandemia, que incentivou o povo a ir para a rua, como Manaus, inclusive muitos parlamentares deveriam estar presos, inclusive parente dele. Eu queria fazer o seguinte, vamos na comunidade, mas vamos visitar os hospitais. Não é possível que os meus prefeitos que eu conheço, que muitos me ligam chorando, que vai começar a faltar remédio segunda-feira, deputado. Não tem aparelho para entubar. Vamos parar de demagogia, presidente. Pelo amor de Deus, está indo tão bem a entrevista do ministro Queiroga, que eu volto a parabenizar, do presidente da Câmara, do Senado. Vamos ser coerentes. Para de querer jogar para a galera a manicure, coitadinha, que está passando necessidade, o mecânico está doido para voltar para trabalhar. Você vai matar mais gente. Quer voltar a trabalhar? Sim. Vamos normalizar a questão da vacina. Pedir para a ideológica parar de bater da China, que está precisando do insumo. Aproximar dos Estados Unidos, parabéns, Queiroga, para tentar pegar vacina emprestada, buscar interlocução diplomática com a Índia, com a Rússia. E mais uma coisa, não vai dar certo. Aqui tem que falar o deputado Fausto Pinato. Estou falando, está gravado. Não vai dar certo. Nós vamos ter que buscar o Fundo Soberano
pautas econômicas, não é só para dar essa bolsa esmola, não. Eu queria dizer, quanto custa um botijão de gás? Quanto custa um pacote de arroz? Não vai dar certo, é um auxílio esmola. Nós vamos ter que mexer com o Fundo Soberano. A pandemia não vai estar controlada daqui a 4 meses. Quem está falando aqui é o deputado Fausto Pinato. Nós vamos ter que, não é só também dar esse auxílio para eles, não, é buscar um programa na economia de governo para que possa ajudar o autônomo, é buscar medidas econômicas que podem, de certa forma, trazer dinheiro e recursos na ponta, e aqui vai uma crítica para a Caixa Federal, agilizar a situação, o pessoal não consegue entrar na agência, não acessa o site. Vamos parar de demagogia, nós temos que fazer um equilíbrio. Sim, se nós... Hoje, deputado, eu estou vendo aqui os dados. O Brasil, hoje, é o país que mais morre. Eu deputado, também estou doido para voltar para a rua, mas tem que fazer um equilíbrio. Deputado. Ou será que é tudo mentira que está acontecendo nas Santas Casas? Deputado Fausto Pinato, infelizmente, nosso tempo é muito curto. Eu agradeço a gentileza do seu bate-papo, do seu tempo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Já são 12:00. Diogo Schelp, obrigado também. Me perdoem os senhores por fazer essa interferência, mas ela é necessária. E eu conto, deputado, que o senhor volte aqui nos microfones da Jovem Pan, no Jornal da Manhã, segunda edição, para participar. Muito obrigado, tenham um bom dia. Aos senhores que acompanharam a gente, obrigado pela audiência. Saúde e paz.